Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Amém. É sempre muita alegria estar na casa do Pai, né? Na casa do Pai nós nos sentimos à vontade e o primeiro convite que eu quero fazer para você é esse. Se sinta à vontade na casa do Pai. Aleluia. Deixa Ele falar contigo, né? Nós estamos apenas um canal aqui, mas o Senhor que esquadrinha o teu coração, o meu coração, Ele está aqui nesta noite. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Se não fosse essa unção de Deus que está sobre este lugar, né? Se não fosse o Pai falar conosco, nós não estaríamos. Nada disso valeria se não fosse essa palavra gloriosa do Senhor que nos traz cura, nos traz libertação. Eu gosto muito de enfatizar isso porque nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos ficar sensível neste lugar. Eu tenho certeza que quando você entrou aqui, você veio com um propósito. Quem veio com um propósito? Nós temos que sair da nossa casa com um propósito, né? Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, nós temos que nos localizarmos. Então hoje, diga para o teu cérebro, você está na casa do Senhor, você vai ouvir a palavra. Nós temos que nos localizarmos. Por quê? Porque tem o roubador da palavra, né? Muitas vezes nos sentimos sonolentos. Quem está com sono aí, né? Trabalhou o dia inteiro, às vezes o cansaço bate, a mente viaja, mas nós vamos agora nos localizarmos. Vamos deixar que o Espírito Santo cuide daquele problema, daquela situação, daquilo que você está passando, e neste momento o Senhor quer falar com você. Amém? Não é aquele assim, é fulano que devia estar aqui para ouvir aquela palavra, né? Às vezes a pessoa fala, fulano, não, eu preciso. Eu preciso, e nós precisamos mesmo do Senhor. Amém? Então, aproveitando que você está em pé, nós vamos falar lá, baseado no Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Nós estamos nessa campanha gloriosa da família, né? E essa família que está também representando ali o cordão de 3 dobras. E hoje nós vamos falar aqui da renovação da aliança, de um modo geral, né? Aqui nós temos casais, nós temos solteiros, temos viúvos, né? Temos pessoas aqui de várias faixas etárias também. Então essa palavra é para todos nós nesta noite. Amém. E o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Então a palavra do Senhor diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Aleluia. Coloca a mão assim na altura do seu coração. Senhor amado Pai, nós estamos aqui nesta noite. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já tem tudo pronto, Senhor. É só o Senhor nos revelar aqui, é só o Senhor falar conosco, Pai. É só o Senhor trazer essa palavra revelada ao nosso coração, para que possamos aqui, Senhor, recebê-la com o nosso coração já preparado, Senhor. Porque nós entendemos que o nosso coração é a terra onde essa semente vai ser agora colocada. E que ela venha dar fruto, que ela venha germinar, Senhor. E que nada venha roubar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua semente, que é a palavra nesta noite. Por isso, Senhor, eu repreendo agora toda ação do inimigo. Nós paralisamos agora na autoridade do Senhor toda obra maligna agora. Em nome de Jesus, que a nossa atenção seja somente para o Senhor. Que a nossa atenção seja para a tua palavra. E que o Senhor tenha liberdade em nosso meio para agir hoje, Senhor. Trazendo cura, trazendo libertação e inclusive renovação, Pai. Aquele que está, Senhor, meu Deus, doente, talvez, Senhor, passando por um problema de enfermidade. Nós pedimos agora que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha renovar também, Pai. E que possamos agora abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar. Graças a Deus, né? Falando de família. Como é maravilhoso nós falarmos de família. Embora, né, muitas pessoas
tem dificuldade de entender esse núcleo, né, esse sistema que é a família, mas nós viemos de uma família, não é isso? Você veio de uma família, nós temos uma história, todos nós aqui temos uma história de onde nós nascemos, e quando nós vamos falando sobre isso, com certeza vem na sua memória a infância, vem a adolescência, vem todo um ciclo, né? Onde nós vamos passando e vamos nos lembrando, e quanta coisa importante aconteceu na nossa vida, quantas coisas que nos causaram muitas alegrias, outras coisas não, né? Muitas coisas também ruins aconteceram, mas meus amados, todas elas são importantes. Todos os momentos vividos na nossa vida têm um propósito. Todas as coisas que aconteceram porque Deus permitiu que acontecesse. Mesmo as coisas mais ruins, Deus permitiu que acontecesse. E até aqui Ele tem feito isso, amém? Tem passado gerações, tem vindo gerações, as coisas vão se modificando, as coisas vão se tornando diferentes a cada época, a cada década, mas a palavra do Senhor permanece firme, permanece a mesma palavra, pode mudar gerações, os princípios não mudam dessa palavra. Isso é maravilhoso, né? O homem, ele pode criar tantas coisas, pode inovar, fazer diversas coisas, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Quando ela diz assim que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, você e eu somos mais que vencedores, porque passamos, vencemos, né? Mas hoje, meditando sobre família, meditando especificamente também sobre o casal, porque foi daí que começou a nossa história, né? Foi de um casal, foi de alguém que nos gerou, alguém que nos trouxe vida, e nós precisamos pensar hoje um pouquinho sobre isso. Amados, nós vivemos assim tempos em que esses relacionamentos, esse convívio familiar, eles vão se tornando muitas vezes frágeis. Muitas vezes a família, ela vem sofrendo uns desgastes, né, dentro da sociedade. E como isso é difícil, né? Porque as pessoas, elas estão vivendo muitas vezes, amados, daquilo que a sociedade diz, o que a sociedade dita sobre família, né? Os moldes antigos vão passando, aquilo que muitas vezes recebemos das nossas famílias, princípios e valores vão ficando para trás, porque acontece que tem uma sociedade que vem regendo esses princípios e não baseados na palavra de Deus. Aí estamos com problema, né? Quando isso não é baseado na palavra, nós sofremos consequências durante toda essa trajetória. Mas quando nós falamos também em alianças, né, que nós estamos falando hoje aqui sobre renovar a aliança, as pessoas, elas começam a confundir esse sentimento com aliança, e nós vamos ver, amados, que como o pastor falou aqui, o amor, o verdadeiro amor, ele vai além de sentimento, ele vai muito além, né, de emoções, porque ele envolve escolha, ele envolve um compromisso, ele envolve uma maturidade. O amor não é infantil, o amor é maduro, né? Quando nós olhamos às vezes casais que infelizmente não tem maturidade, né? Esse amor acaba, eu não vou dizer que acaba o amor, mas o amor desgasta, né? Aí se confunde, há muitos sentimentos, e nós podemos notar o quanto que esse casal, essa família precisam de ajuda, antes que ponham um ponto final nos relacionamentos, né? Antes que digam assim, não deu certo. Por que não deu certo? Porque o amor acabou, porque esfriou. Mas não é esta a questão, é a aliança que não permaneceu.
Para os casais aqui eu digo, você lembra do dia em que você colocou a aliança no dedo? E você trocou essa jura de amor que está aí? Né? Essa aliança não tem um significado? Você lembra quando você foi até o altar, diante daquela pessoa que ali, né, trouxe aquela bênção para o casamento? Se você lembra disso, você vai lembrar de como foi importante, mesmo não sabendo o que significa casamento, né? É bom entender isso, porque só aprendemos praticando. Ninguém nasce sabendo o que é casamento. Ninguém nasce sabendo criar filhos, a não ser que tenham seus filhos, a não ser que se casem e vão morar juntos e aprendam um convívio familiar. O casamento é uma escola, né? Onde as pessoas acham que já vai pronto. Então qualquer problema, pronto, já reprovei, você já não faz parte mais da minha vida, porque aconteceu isso e aquilo. Há muitas separações, há muitos conflitos nos relacionamentos por não entenderem que é preciso permanecer para aprender, né? É preciso permanecer naquele sistema para que se tenha um lar abençoado. Você concorda? É preciso um esforço da nossa parte para viver ali juntos. Por quê? Porque são duas famílias totalmente diferentes, que uma veio de um lar, outra veio de outro, né? E não é fácil os ajustes. Esses ajustes são difíceis. Tá aí, de repente, você que casou há pouco tempo, né? Você vai dizer assim, gente, olha, e tá cada vez pior, infelizmente. Sabe? Às vezes a gente vê um casal tão feliz lá no altar, daí passou 2 meses, 3 meses, já estão dizendo que já não dá mais nada. Você não conhece pessoas assim? Ah, não, já não deu certo, né? E muitos nem querem arriscar colocar a aliança no dedo. Já vai lá no cartório, faz um contratinho, porque se não der certo é mais fácil. Amados, essa não é a verdadeira aliança que Deus propôs para o casamento. Essa não é a verdadeira aliança em que Deus tem como ideal para nós, né? Para a família. Então, queridos, muitos casamentos, eles sofrem não por falta de amor, mas por falta do autoconhecimento, né? Falta desse entendimento emocional para entender quem é o seu cônjuge, quem é aquele que está do seu lado, né? Que ali vai construir uma família, ali vai ter filhos. Por isso que eu digo assim que talvez você esteja aqui e você não viveu num lar tão abençoado assim. E isso gerou muitos conflitos no teu casamento. Você não está conseguindo desenvolver ou ainda não desenvolveu por conta de coisas que você carrega de lá. E eu sempre digo assim, amados, que nós muitas vezes não percebemos quanta bagagem nós carregamos. E estamos aqui dentro da igreja, estamos aqui falando da palavra, ou estamos aqui servindo, mas quando a gente olha, parece que existe um peso, existe algo que nos prende, né? E essa área hoje que nós estamos falando não é a área financeira, não é a área física, nós estamos falando da área emocional. E como está teu coração hoje em relação a isso? Né? Você solteiro, você que está aqui, você que está buscando alguém, como está teu coração? De repente há coisas que não te pertencem, né? Coisas que não são suas, e isso atrapalha. E nós temos que olhar para isso, amados, e resolver essas coisas. Por isso é o autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe quem você é? Será que de repente a gente olha para o outro e a gente diz, eu conheço tudo do outro, mas não sei nada de mim? E quando há isso, há conflitos dentro de casa. Os casais, então, amados, que não aprendem a nomear sentimentos, resolver conflitos e validar o outro, acaba adoecendo emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que sentar e falar, né? Muitas vezes casais, eles não têm esse hábito de conversar, né? De falar sobre si. Nós já vamos ver aqui adiante, né? Nós já vamos entrar mais nisso.
Mas o que eu quero dizer é que acabam adoecendo mesmo amando. Vocês estão entendendo? Mesmo amando. Por isso que é um conflito interior que diz assim: puxa, mas eu amo tanto. Mas eu amo, mas eu também não quero ficar nesse casamento. Eu amo, mas está difícil. É porque, amados, porque nós temos que receber cura nessa área, né? Nós temos que falar sobre isso, nós temos que dizer sobre isso. Bom, nós vamos entrar no significado da aliança. Esse significado da aliança, quando diz renovação de aliança, é porque eu já tenho uma aliança, você concorda? Você tem uma aliança com o Senhor? Amém? Amém? Você tem uma aliança com Deus? Amém? Então, quando a gente fala assim, renovação, é algo que já está, mas que precisa ser renovado. Então é algo que tem que ser constantemente renovado em nossas vidas. É a aliança com o Senhor, né? Para que quando a gente mostra, né, a aliança que, para os casados que tem, a gente fala o quê? Eu tenho um compromisso, tem alguém que eu respeito, tem alguém que eu honro, né? Não é assim? A aliança que está no dedo? Pelo menos é para ser, né? Bom, aliança, eu vou usar Mateus 19,6, que diz assim, um versículo muito conhecido: o que Deus uniu, o homem não. Então não adianta, né? Aquilo que Deus preparou, o homem pode até tentar, mas não vai conseguir, porque Deus vai estar agindo nesse casamento, nesse relacionamento e naquilo que você se propôs, né? Em Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, né? Então temos um mandamento simples, que muitas vezes parece tão simples, mas não é. Se nós formos entrar nesse detalhe de deixe o seu pai e a sua mãe, às vezes não acontece isso, né? Às vezes acontece uns enroscos pelo caminho, né? Tá muito ligado lá ainda só se a gente fosse entrar, tinha muita coisa para falar, pastor, mas nós vamos se deter aqui nessa mensagem, né? Mas deixar não é abandonar também, né? É estar presente na vida dos pais, né? Tão bom, né? Eu tenho os meus filhos casados e às vezes bate aquela saudade, né? De que eles passem lá em casa, mas eu já entendo. Eles têm a vida deles, eles têm o jeito deles, então eu tenho que me moldar isso, né? Então a gente entende isso, mas também, mas não é aquela coisa de ficar todo dia lá, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aquela orientação toda. Isso tem que acontecer dentro de casa. É o casal agora no novo sistema que vai se moldar conforme a sua visão. A dos pais é boa. Mas será que cabe na nossa realidade agora? Né? Tem que fazer essa pergunta. Muitas vezes o que os pais viveram não cabe agora na nossa. Valores e princípios não se discutem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de modelo de família, por exemplo, né? Na minha casa eu só fazia isso. Na minha casa, todo sábado tinha que reunir todo mundo lá e não pode faltar, mas na casa... na minha mãe era assim, mas e agora? Para nós, será que nós vamos adotar isso? E será que vai dar para nós todo sábado lá? Isso já gerou conflito em pessoas que eu atendi, né? Quando depois eu soube que tristemente a esposa disse, eu ia, mas eu não queria estar lá. Não por causa da minha sogra, mas é porque já estava demais. Sempre a gente não mudou esse padrão. Mas por quê? Porque isso já vinha lá da avó, da taravó, né? Então, amados, nós temos que olhar para isso. O que cabe dentro da nossa casa hoje? Qual é o padrão? É o meu ou é da minha mãe e do meu pai? Bom, enfim, né? Temos muitas coisas a pensar. Voltando à aliança. A aliança, amados, é sagrada e é permanente. Amém? Então, toda aliança que nós fizemos, ela é permanente. Ela não é para ser quebrada, né? E ela, já falei aqui que ela representa fidelidade, compromisso, decisão. É essa aliança que nós estamos honrando hoje aqui. Então, desde o princípio, Deus ele nos ensina que a aliança não é apenas um acordo, não é um acordo, né? Mas um compromisso espiritual. Mas enquanto que o mundo ele trata, né, essa promessa de aliança como algo muitas vezes descartável, é por isso que eu digo que a sociedade influencia muito, né?
E quem que é a sociedade? São famílias desestruturadas, infelizmente. Quando se fala assim, é lá na sociedade, mas quem está na sociedade? Não é uma família? Não são pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo, são pessoas que estão lá, mas que infelizmente não foram tratadas, talvez não teve uma prevenção para falar sobre isso. E infelizmente estão ali não dando tanta importância. Então, amados, Deus, Ele trata a aliança como eternas e sagrada. Veja lá na palavra, quando Deus Ele fez uma aliança com Noé, com Abrão, com Israel, e aí por fim Ele fez uma aliança conosco, amados, né? Ele nunca quebrou a sua parte, né? Desde quando tudo que Ele prometeu ali e fez uma promessa em Cristo Jesus, que nós teríamos uma aliança com Ele através da cruz, né? Ali nós podemos ter a salvação, e isso acontece até hoje, né? Nós temos salvação em Cristo Jesus, nós somos salvos por conta dessa nova aliança. Essa nova aliança que não se quebrou até hoje, essa aliança que está aqui, né? Nós temos aqui tudo isso, a casa do Senhor, para falar dessa aliança, para falar para você que temos uma boa nova, que Cristo morreu por nós, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos libertar. Essa é a nova aliança. Não temos mais nada com o passado. Ouvimos um livro maravilhoso aqui que diz que não somos mais escravos do mundo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Não somos mais escravos do mundo, não temos que ficar em padrões mudando, vivendo coisas que o mundo está ditando. Não, nós temos uma palavra, temos aqui uma aliança que é verdadeira, aleluia, e que você pode usar no teu casamento, que você pode usar no teu relacionamento, que você pode usar no teu trabalho, essa palavra que é viva e que é poderosa, e que Deus permanece até hoje zelando por ela. Glória a Deus. Aleluia, e nós temos zelado pelo compromisso que nós temos colocado diante de Deus. Talvez hoje é para nós pensarmos aqui que compromissos que você tem, que aliança que você fez, né, diante das pessoas, o que você falou, o que você prometeu, você tem cumprido isso diante do Senhor. São alianças firmadas. Amém. Em que nós temos que cumprir, porque Deus não falha. A gente vê o slogan por aí nos carros, Deus é fiel, que lindo, que maravilha, Deus é fiel, e nós somos fiéis. Será que somos fiéis? Será que nós cumprimos realmente, né, com essa palavra na íntegra, amados, né? Então, isso revela o coração de quem entende o que é uma aliança. Deus sabe o que é uma aliança, e não é baseada ali na convivência, mas é baseada em compromisso. Aleluia. Compromisso, né? Então, essa é a verdadeira aliança. Mas vamos lá. Eu falei que o amor, ele se desgasta. Eu vou usar uma linguagem aqui, o desgaste natural do vínculo. Todo vínculo que nós temos, se não é mantido, ele desgasta. Deu para entender? Ele desgasta. Nós temos que dar manutenção, então, nisso. E dentro dessa aliança, ela exige também cuidado, ela exige que nós venhamos a cuidar disso. 1 Coríntios 13, 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que palavra, né? Será? Aí nós colocamos checkmate no nosso amor, no sentimento que nós temos em relação ao esposo, em relação à esposa, em relação à família. Será que nós temos vivido isso? Ou a primeira dor já queremos sair fora? O primeiro conflito já não dá mais, né? Então, nós não entendemos o que é amor. Amados, assim como as coisas se desgastam no dia a dia, né? Roupas, quantas coisas que se desgastam, não é verdade? Que a gente vê que é um desgaste, até o próprio corpo, se não der manutenção, né? Se não ir lá de vez em quando fazer um check-up, dar uma arrumadinha, ele vai desgastando. Mas eu quero comparar isso com o ouro, né? Se o ouro ele também não estiver sendo polido, ele fica fosco. Quem tem aliança aí está fosca, está na hora de polir. É uma flanelinha, olha aí a aliança como é que está
Tem que polir, às vezes falta o polimento, né? Para ela brilhar, para ela estar mais em evidência. Então, amados, assim também é o amor. O amor precisa. O amor, ele não se sustenta sozinho. Ele precisa ser alimentado, né? Nós precisamos dar essa manutenção. E como que nós damos essa manutenção? Com gestos, com amor, com carinho. Quanto tempo você não diz eu te amo? Já disse hoje? Os casais que estão aqui ou para alguém especial? Você já disse eu te amo? Pode dizer agora se quiser, né? Ainda há tempo. A gente fala que dá tempo ainda, né? De voltar e fazer as coisas que a gente não fazia. Como é bom, né? A gente praticar também a palavra, porque a gente fala muito, a gente recebe muitas teorias, mas na hora de fazer fica difícil, né? A gente entende tudo, de repente você vai dizer assim, puxa pastora, mas eu já ouvi tanto, mas o quanto você já praticou isso? O quanto você já fez isso, né? O quanto isso é comum na sua vida, dizendo eu te amo, né? Para alguém especial, às vezes isso não acontece. Então, queridos, né? Nós precisamos, e todo relacionamento ele passa por ciclos. Então vamos lá começar por esses ciclos, né? Quando você lembra do dia que você casou, quem é o casado, quem não casou, calma que depois nós vamos orar. Aí vocês vão lembrar, né? E aí vai ter a bênção completa para essa noite. Você crê? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Já teve algumas pessoas que eu orei, glória a Deus, já estão aí casadas, têm até filhos, né? E aí a gente pensa, puxa, como é bom a gente profetizar. Então não fique triste, tá? Mas vamos lá, quem é casado e lembra do seu dia aí, a gente fala assim que parece um encantamento, né? Aquela coisa, ai meu Deus, borboletas do estômago, né? Como eu falei aí no culto lá, parece aquelas borboletas do estômago. E isso é uma fase do primeiro ciclo, do conhecer a pessoa, né? A pessoa que vai caminhar comigo. Então parece tudo mágico, tudo maravilhoso e tudo muito bonito. Essa é a parte que a gente fala que é apaixonante, a paixão, onde isso acontece, né? Mas aí, depois que há essa parte maravilhosa, depois do sim lá na igreja, vai para casa, né? Vamos para casa, vamos abrir as malas, as bagagens e ver o que nós temos aqui agora. Aí que a coisa pega, porque daí começa a vir as diferenças. Claro, né? Você não casou com uma pessoa igual a você, você casou com uma pessoa totalmente diferente. Aí tem os ajustes, nós temos que ajustar as coisas dentro do lar. E isso não é fácil, mas não é fácil, é difícil. Já vou dizer para vocês que estão aí casados, né? Quantos anos de casados aqui? Vamos ver quem tem 3 anos de casado ou menos. Ninguém? Olha, ninguém. 5, 10, acima de 10, 30, 40. Opa, já cresceu, são mais maduros então, né? Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós vamos fazer esse ano 41 anos de casados. Glória a Deus. Não é 4 dias, não é 4 semanas, 41 dias de casado. É fácil? Não. E nós sempre fazemos um balanço, né? Assim como a gente faz um balanço do ano, fazemos um projeto, a gente sempre faz o balanço do que acontece, né? Durante os anos de casados, né? Quanto tempo, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa ajustar. Nossa, pastora, ainda assim, porque nós estamos vivendo outra fase. Não é mais aquela fase das crianças, dos filhos juntos, né? Não é aquela fase onde cada um vai para um lado fazer alguma coisa, não. Nós temos que nos ajustar de uma forma diferente. Então, dependendo do ciclo que você está, você tem que procurar algo para poder se ajustar, senão não dá certo, né? As fases vão mudando na nossa vida e nós precisamos. Bom, passou a fase da diferença, aparece a rotina, né? Aí vira a rotina. O que é rotina? Quando a gente fala de rotina, você diz assim, tá tudo bem, tá tudo estabilizado, tá tudo normal, mas esse normal pode esfriar. Que perigo. Algo precisa acontecer aí, porque pode haver um distanciamento emocional.
porque está tão o povo na rotina que ninguém está mais se dando conta como que o outro está. Olhar de perto, ver o que está acontecendo, sabe? A gente chama do automático. As pessoas vivem no automático, correndo para lá e para cá e não se dá conta do outro. E isso é preciso ver. Então, Deus hoje está abrindo os nossos olhos. Amém. E não é só com o casamento, é com os filhos. Qual é esse distanciamento? Tua vida virou uma rotina que não tem mais um tempo de bate-papo, de chamar, de conversar, sabe? É muito perigoso quando se torna tudo rotina. Todos os dias a mesma coisa e você não se dá conta que o tempo passou, que as coisas foram passando, né? Então nós precisamos atentar para isso, porque na rotina muitos casais, eles acabam entrando mesmo, como eu falei, nesse modo automático, né? Onde não se percebe e eles não se conectam mais. E o que acontece nessa fase? Nessa fase, amados, eles falam de muitas coisas. A gente fala sobre contas, sobre filhos, né? A gente fala sobre trabalho, aquela conversação sobre muitas coisas. Mas o quanto se tem falado sobre vocês? Já viu aquela frasinha que diz assim, vamos discutir essa relação? Ai, meu Deus, todo mundo fica com medo, né? Ixi, o que será que vai dar? Não é nada disso, é falar como é que você está, né? Como é que foi seu dia? Você costuma fazer isso? Até com os filhos? Como é que está quem tem os filhos pequenos, né? Como é que está? Ou filhos casados. Eu pergunto, como é que você está? Como é que foi seu dia? Isso mostra a preocupação, mostra que a gente não está falando só sobre as coisas de trabalho, mas estamos falando do nosso relacionamento. Estamos falando da nossa comunicação. E essa falta de diálogo, ela cria esse distanciamento afetivo, né? Que é o primeiro sinal da fragilidade da aliança. A mesma coisa com Deus, quando nós vamos nos distanciando, quando vira tudo no automático, quando eu saio de casa no automático, quando eu acho que eu venho da igreja, tudo no automático. É como eu falei para vocês, chamei a atenção para vocês para este lugar, porque nós temos que estar conectado com o tempo, com o lugar, com a hora. Sabe por quê, amados? Porque quando Deus diz assim, é hoje a tua bênção. Opa, eu já estou pegando a minha bênção. Glória a Deus. Amém? Quando ele fala assim, é para agora, a tua bênção é hoje. E se você está vivendo no passado, você não vai receber a tua bênção. E nós precisamos estar vivendo todos os dias no mesmo tempo e local e hora que nós estamos. Glória a Deus. Por que eu falo isso? Porque a mente ela viaja muito. A mente vaga muito e nós saímos do local onde nós deveríamos estar, recebendo as bênçãos do Senhor, olhando para a palavra, recebendo aquilo que é né, meu. Falo assim de modo geral para que a igreja entenda, né? Não só a aliança de casamento, mas a aliança com Deus. Temos que estar conectado com Deus todos os dias, ligado todos os dias, para ouvir a palavra, para ouvir a voz dele. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Queridos, então, diante de todos esses desgastes, eu podia estar falando muitas coisas. O tempo passa rápido, né? E nós temos que ir para frente. Mas eu quero que você medite como está teu coração diante disso, né? E entender que Deus, Ele ainda restaura alianças. Eu não sei como que está você e Deus, né? Primeira coisa que eu posso falar, você e seu marido, você e seus filhos, eu quero dizer para você que Deus restaura alianças. Glória a Deus. Ele aleluia. Restaura. Em Apocalipse 21:5 ele diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Aleluia, por essa palavra abençoada, que nós não precisamos ficar na mesmice, naquela coisa parada, porque Deus faz coisas novas todos os dias. Aleluia. Ele restaura, Ele muda, Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Então Deus restaura o amor, a admiração, o propósito. Amém? Uma vez eu falei assim, que tem pessoas que se sentem tristes de ir para casa. Tem pessoas que não têm mais admiração pelo seu lar, não tem admiração pelo seu cônjuge, né? Mas Deus restaura esse sentimento na sua vida, em nome de Jesus.
Amém. E para os casados, você pode perguntar assim, mas por que eu casei? Né? Faça essa pergunta. Por que eu casei? Por que nós casamos? Né? E o que nos uniu? Isso é bom a gente trazer sempre à tona, né? Porque na hora daquela crise você vai dizer, gente, por que nós casamos então? Aí volta a memória, aquela memória boa que eu falei, né? De tudo aquilo no começo. Gente, é maravilhoso. Eu quero fazer um parênteses em casais e falar para a igreja que quando começa a bater uma decepção das coisas, sabe? Quando a gente acha assim, parece que está tudo difícil, não está acontecendo nada, peça a Deus que traga as memórias boas. Aleluia. Que aconteceram na sua vida. Glória a Deus. Antes dessas ruins que está no teu coração, antes desse desânimo, antes dessa tristeza, começa a dizer, Senhor, aviva em mim essas memórias, traz a minha presença, para que o meu coração encha de alegria, para que eu tenha ânimo de sair de casa, para que eu tenha ânimo de fazer projeto, para que eu possa ser feliz, aleluia. Glória a Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Então, amados, vamos pensar nisso, vamos pensar que Deus, Ele quer que nós façamos muitas dessas perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu estou servindo a Deus? Por que eu tenho esse ministério? Por que Deus me chamou? Por causa do grande amor dEle primeiro. Glória a Deus. Deus nos amou tanto que deu seu Filho, aleluia. Glória E não foi o homem que te chamou, foi Deus que te chamou e te escolheu. E eu estou aqui, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Márcio. Eu tenho tanta certeza disso, porque houve muitas vezes, né, em que meu coração se abateu com tantas coisas, né? De casa, de trabalhos e família, e que o meu coração se abateu, e eu sei que o teu coração também se abate, né? Mas quando nós olhamos para essa palavra, que o Senhor nos renova a nossa aliança, renova a nossa força, renova o nosso ânimo, e é isso que Ele vai fazer hoje aqui, restaurar tudo que você precisa ser restaurado aqui nesta noite. Aleluia! E Deus vai fazer isso, queridos, porque o casamento é um projeto divino e ele pode ser renovado no Senhor. Aleluia, glória. Amém? Se de repente você está em conflito, você lembra assim, olha, se o casamento da minha mãe, da avó, da tataravó, sei lá, não deu certo, mas se não deu ainda, vai dar depois. Olha, gente, vamos pensar que Deus vai fazer de novo todas as coisas no tempo dele, né? Ele está restaurando hoje alianças aqui, amém? Deus está restaurando aqui, mas, amados, para restauração, quando se fala em conflitos, né? Quando há mágoas, o caminho é o perdão, né? E lembra que eu falei assim, que falar valida os sentimentos? Falar é bom? E eu tenho visto isso acontecer nos meus atendimentos, né? Quando pessoas chegam até aqui, assim, doentes de tudo. Porque é mente, é corpo, é tudo. E quando a pessoa começa a falar, ela começa a ser curada. É maravilhoso ver isso. Como pôr para fora, falar sobre isso traz cura. Eu quero dizer para vocês, casais que estão aqui, falem mais. Falem mais, não tenham medo de falar. Eu tenho certeza que a pessoa que Deus te colocou do seu lado é a pessoa mais importante para você falar. Glória a Deus. Eu sei que eu sou profissional, trabalho ouvindo, mas eu incentivo muito a falar. Antes de vir para o consultório, antes de vir para o aconselhamento pastoral, fala com o seu companheiro, com a sua companheira. Fala, abre o teu coração, diz o que está acontecendo, né? Porque isso vai trazer segurança, vai trazer firmeza para que o casamento continue sendo uma bênção, né? E quando há tantas crises, e eu falo assim, conflitos, eu quero chamar isso de rachaduras. Eu vou pedir lá para o nosso irmãozinho colocar ali uma imagem, né, que vai representar isso. Vocês estão vendo ali um trabalho que ele se chama Kintsugi. Quem já ouviu falar? Kintsugi. É um trabalho muito interessante, é uma técnica japonesa de restauração de cerâmica, né? Então, ela consiste em colar os cacos de um objeto quebrado, e esse objeto
geralmente é um objeto de muito valor. E quando ele se quebra, essa técnica ajuda a restaurar aquele objeto de grande valor. E essa restauração, ela acontece com fios de ouro. É colocado ouro ali. Então, o que a gente vê ali? A evidência de um vaso que foi quebrado. Mas também ela destaca o ouro ali. Ela destaca porque ela está valorizando aquilo que aconteceu. O que eu quero dizer para você? Tudo que acontece na nossa vida, quando Deus restaura, ele fica em evidência para que as pessoas possam ver o poder de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, amados, essas dores, os traumas, né? Que foram vivenciados nesse tempo de casamento, no tempo em que Deus trouxe a sua memória, eu quero dizer para você, amados, que isso se transforma em força. Força, olha que coisa maravilhosa. Então não pense assim, nossa, olha para mim. Muitas pessoas dizem assim, olha como é que eu fui transformada. Minha vida está um caco. Não tem gente que fala assim, está destruído. Amados, com o poder de Deus fica nessa peça valiosa. Glória a Deus. O casamento fica valioso, aleluia. Então é transformado em força, fortalecendo cada vez mais e completando o casal. Falando em relacionamento e falando também em vida com Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas tudo o que aconteceu vai virar força nas mãos do Senhor. Um grande testemunho para você falar do amor de Deus. Não se envergonhe daquilo que aconteceu, daquelas fraquezas, daqueles conflitos, porque isso na mão de Deus é valioso, como a técnica japonesa. Não se joga nada fora, aleluia. Relacionamento não se joga fora. Coloca na mão do oleiro, porque o oleiro restaura, aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós temos que crer, amados, que Deus pode fazer da ferida, daquele problema, um testemunho de vitória. Amém. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos partir para o final. Como que nós vamos renovar isso na prática? A aliança, ela precisa ser constantemente reafirmada. Toda relação precisa de propósito renovado, né? Isso é todos os dias, amém? Sem se cansar. Todos os dias nós temos que renovar. Por isso que nós conversamos com Deus todos os dias. Por isso que nós nos dobramos diante do Senhor e falamos com Ele. Não basta uma vez só, de vez em quando. Todos os dias nós temos que ter um relacionamento com Deus. Todos os dias nós temos que firmar alianças na nossa casa, com os filhos, com a família. Nós temos que ter isso. Senão vai esfriando, as coisas vão acabando, né? Então, amados, em cada fase, né, da vida, com filhos pequenos, adolescente, o ninho vazio, né? Todos eles precisam ser renovado o vínculo. A cada fase, você medita e veja que fase nós estamos, né? Filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos casados, no envelhecimento. O que nós vamos usar? Criatividade. Deus nos deu criatividade. Nós temos que renovar, temos que reinventar, né? As pessoas dizem assim, e agora? Aqui também, entre parênteses, me aposentei. Sabe o que é aposentar? É ir para um quarto, né? Aposento. Quem que está aposentado aqui no quarto aposentado? Ninguém, né? Ninguém. A gente fala aposentado, mas uma maneira de dizer assim que aquela carreira findou-se. Agora nós temos uma nova carreira. Amém? Isso é renovar a mente. É uma pós-carreira. Vamos chamar assim agora? Então eu só aprender. Aposentado não é aposentado. Estou na pós-carreira. Glória a Deus. Alguém perguntar como é que você está? Não, eu estou na pós-carreira. O que é isso? Não, eu continuo firme, né? Às vezes as pessoas falam assim, gente, pegando isso, né? Essa questão de envelhecer, fica lá, a gente trabalha com maturidade, sabe como é difícil, né? As conversas giram em remédios.
remédios para lá e remédios para cá, receita disso, de bolo, eu falei, Jesus amado, a gente precisa renovar nossa mente. Aí eu fiz uma pergunta, né? Quem sabe não fala, quem já participou não fala. Eu quero que você fale para a pessoa do lado, alguém aí, eu quero que você diga que plano de saúde você tem. Plano de saúde, que plano de saúde você tem? Você teve um plano de saúde? Qual que é os planos de saúde? Vamos falando aí. SUS, claro que é SUS, quem mais? Qual é o plano de saúde? Cartão para todos. Unimed, quem mais? Cartão para todos. Cartão para todos, quem mais? Medprev. Você sabe o que é isso, gente? Não é plano de saúde, é plano de doença. Você não tem um plano de saúde. O plano de saúde que nós temos que ter é assim, fazer exercício, comer bem. Esse é o plano de saúde. Amém? Então eu ia perguntar se vai ser o plano de saúde é fazer exercício, comer bem, passear, e ter uma vida de qualidade. Esse eu tenho um plano de saúde. Agora ter Unimed, quando já está caindo, vai lá, doente, né? Está lá morrendo, vai lá, sabe? Isso aí é plano de doença. Amados, eu estou trazendo isso para a gente trabalhar com prevenção. Glória a Deus. Por que tem divórcio? Porque não tem prevenção. Por que tem os conflitos? Porque não tem prevenção. É as doenças dos séculos. Se nós trabalharmos mais com prevenção, cuidando do nosso relacionamento, eles não vão adoecer. Não vão precisar da Unimed para fazer, ir lá consultar com o psiquiatra, consultar, sabe? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? O Senhor nos dá criatividade, mente para pensar. Não, vamos pensar diferente para podermos ter uma boa qualidade de vida. Então, queridos, né? Os casais, né? Tem que perguntar o que nós podemos fazer hoje junto, o que nós queremos construir juntos, né? Para podermos ter realmente essa vida abençoada que Deus quer, né? Para nós. Então, queridos, vamos lá, né? Nós temos que terminar, como eu já falei, não estou terminando, pastor, mas já estou terminando, tá? Mais um pouquinho aqui, eu já termino, porque eu já pulei algumas coisas aqui para a gente terminar aqui, para orarmos, que é muito importante, né? Então, queridos, todos os dias nós temos que dizer um para o outro, né? Os casais, eu escolho você, todos os dias. Quem está casado aí, diga para sua esposa, se for seu esposo. Eu escolho você todos os dias. Agora, quem está aí sozinho, quem é viúvo, você vai dizer assim, eu escolho Jesus todos os dias. Glória a Deus, escolhemos Jesus todos os dias. Amém? Escolhemos. Aleluia. Aí você vai falar assim também, agora os casados, eu continuo escolhendo você apesar das suas falhas. Porque tem, né? Tem ou não tem? Tem falhas. A gente tem que acostumar. Mas nós vamos renovar isso aí em nome de Jesus. Amém? Concluindo, então, né, nós vamos pegar só um trechinho, 1 Coríntios 13:8, diz que o amor nunca falha. Então ele não falha mais. O amor é poderoso. O amor é continuar escolhendo. O Espírito Santo renova o brilho todos os dias da nossa vida, no nosso casamento, né? Então Deus, ele faz. Eu quero chamar um casal abençoado aqui, que eles vão terminar me ajudando com o último momento aqui da nossa meditação, né? Ali está a Edna e o seu esposo, e eles estão numa grande tempestade, né? E aí os dois estão caminhando, assim, ó. Pode caminhar aqui na frente. Mas aí, ó, se a Edna puxar o guarda-chuva para ela, o que vai acontecer na chuva? O que aconteceu, gente? Ele se molhou. Aí ele pega o guarda-chuva e diz, não, isso aqui não pode acontecer, vem daqui. Aí ele vai. O que aconteceu? A Edna está se molhando. Mas quando os dois param ali um pouquinho, conversam aí um pouquinho, e eles falam assim, vamos caminhar junto? Segura lá junto com ele no guarda-chuva. O que acontece? Eles não estão mais se molhando. Eu quero trazer algo maravilhoso dentro disso. Quando nós temos a cobertura de Deus, o cordão de 3 dobras, o casal está aqui, ali está
a cobertura, a direção, onde eles forem, serão dois, aleluia. Se um cair, o outro segura. Se um for para a chuva, o outro puxa. Não é assim? Assim é a representação. Muito obrigada, Deus abençoe. O cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras, onde nós temos o privilégio de andarmos com Jesus. Então, vocês que estão aqui nesta noite, eu quero fazer alguns apelos para você, né, que está aqui. Primeiro para os casais, né? Eu quero que os casais se coloquem de pé, que estão aqui, né? Depois eu vou fazer outros apelos para a igreja.